Olá! Neste vídeo nós iremos abordar uma série de conceitos relacionados com probabilidades que vocês já devem ter conhecimento. Adicionalmente, definimos alguns conceitos importantes tais como funções, parâmetros, modelos e distribuições probabilísticas. Esses conceitos são necessários para que vocês entendam o que é verossemelhança e como ela pode ser usada para estimar parâmetros e testar modelos ou hipóteses dentro de um contexto geral. Essa apresentação é necessária para que possamos entender como verossemelhança máxima é usada como critério de otimalidade em inferência filogenética no nosso próximo vídeo. Vamos lá? O conceito de probabilidade pode ser interpretado como uma proposição numérica de ocorrência de determinado evento. A notação Px refere-se à probabilidade do evento x ocorrer, onde x é uma variável aleatória ou um conjunto cujo valor depende de processos estocásticos, isto é, aleatório. O conjunto de resultados desse processo estocástico define o espaço amostral de probabilidades. Por exemplo, para dados não enviesados, o sorteio de uma das faces é resultado de um processo estocástico. Qualquer uma das faces é uma variável ou um conjunto de variáveis e a probabilidade de um evento ocorrer, face 3 por exemplo, é 1 sobre o espaço amostral. Probabilidades variam de 0 a 1, e a probabilidade de um determinado evento não ocorrer é igual a 1 menos a probabilidade deste evento ocorrer. A probabilidade de eventos disjuntos, ou seja, não relacionados, é dado pela soma das probabilidades desses eventos. Por exemplo, a probabilidade de jogar um lance de dado e obter 3 ou 4 é dada pela seguinte expressão. A probabilidade de interseção de dois ou mais eventos é dada pela multiplicação das probabilidades de ocorrência destes eventos. Por exemplo, a probabilidade de jogar 2 dados e obter 3 no primeiro dado e 4 no segundo dado é expressa da seguinte forma. Podemos ainda calcular a probabilidade de eventos que combinam eventos disjuntos com eventos de interseção. Poderíamos perguntar, por exemplo, qual seria a probabilidade de jogarmos 2 dados e obtermos soma igual a 7. Há 6 combinações em um universo de 36 resultados possíveis que somariam 7. Este universo é nosso espaço amostral. Aqueles que somam 7 são os eventos que estamos considerando. Dessa forma, a probabilidade é 1 sobre 6. O cálculo dessa probabilidade pode ser feito de outra forma. Considere que cada uma das combinações refere-se à interseção de eventos. A probabilidade de obtermos 1 no primeiro dado e 6 no segundo caso é 1 sobre 36. O mesmo ocorre se considerarmos a probabilidade de obtermos 2 no primeiro dado e 5 no segundo. Ou seja, para todos esses 6 eventos de interseção, a probabilidade é 1 sobre 36. No entanto, os eventos que somam 7 são disjuntos, pois para o jogador basta obter 1 e 6, 2 e 5, 3 e 4 e assim por diante, para que a soma seja 7. Desta forma, a probabilidade disjunta de obter soma igual a 7 é dada pela soma das probabilidades de obter os pares anteriores, ou seja, 1 sobre 6. Por fim, probabilidades condicionais são aquelas que assinalam probabilidades a eventos assumindo que o outro evento tenha ocorrido. Suponha, por exemplo, que você queira calcular a probabilidade de obter 2 caras seguidas ao lançar uma moeda 2 vezes, sendo que no primeiro lance você já obteve uma cara. Há 4 possíveis cenários para 2 lances. Dentro deste espaço amostral, 3 possibilidades incluem ao menos uma cara. Portanto, a probabilidade de obter 2 caras, dado que uma já ocorreu, seria 1 sobre 3. Neste exemplo, a probabilidade de obter 2 caras em 2 lances de moedas é expresso da seguinte forma. A probabilidade de obter uma cara, dado que a outra já ocorreu, é igual à interseção de 2 caras dividido pela probabilidade de obter uma coroa no espaço amostral acima. Agora que vimos os conceitos básicos de probabilidade que nos ajudarão a entender o que vem pela frente, vamos rever alguns conceitos importantes, tais como funções, modelos e distribuições. Funções expressam relações entre quantidades.
Uma função torna-se um modelo quando ela tem o objetivo de representar o comportamento de eventos naturais. Por exemplo, este é um dos modelos utilizados para descrever dinâmicas epidemiológicas. Ele estima o número de infectados em função do número de indivíduos suscetíveis na população, da taxa de contato beta e a taxa de recuperação. Este modelo deixa evidente que quanto maior a taxa de contato, maior a porcentagem da população infectada em curto espaço de tempo. Soa familiar? Quando uma função expressa a relação entre probabilidades de eventos, temos uma função probabilística associada a uma distribuição. Neste caso, essa função descreve a probabilidade de obter um dos resultados possíveis em um lanço de dados. Essa distribuição probabilística discreta é uniforme, uma vez que cada um dos possíveis eventos possui a mesma probabilidade. Observe que, ao inserir dois dados e simular 100 lances, a distribuição dos resultados apresenta outra forma, já que agora os possíveis resultados não possuem a mesma probabilidade. Isso fica bem mais evidente com 10 dados e 1 milhão de lances simulados. Funções diferentes descrevem processos e relações distintas. Por exemplo, a função binomial e sua respectiva distribuição descreve a probabilidade de um determinado evento em casos onde há somente dois resultados possíveis. Neste caso, quando a probabilidade de sucesso, obtenção de caras, é 50%, a frequência deste evento está centrada em 250 em 500 tentativas simuladas. Quando a probabilidade de caras é maior, isto é, 58%, a tendência central da distribuição está perto dos 300, ao passo que quando a probabilidade é menor, a tendência central se aproxima a 200. Por outro lado, esta função descreve o comportamento de variáveis contínuas com variância simétrica em torno da média. Conhecida como distribuição normal ou gaussiana, essa distribuição prevê que 68% dos valores estão na área delimitada pelo desvio padrão dos dados, representada pela área ocupada pelo cinza nesta figura. Estas funções recebem nomes distintos por lidarem com tipos de variáveis diferentes. Variáveis são quantidades que podem sofrer modificações dentro de um problema matemático, experimental ou observacional. Função massa de probabilidades descreve probabilidades de variáveis discretas, como as faces de um dado ou o sucesso ou falha de algum experimento. Função densidade de probabilidades descreve o mesmo para variáveis contínuas, como por exemplo o tamanho ou peso de alguma estrutura. Em termos práticos, as probabilidades da função massa são lidas pelos pontos de cada evento, ao passo que, em função densidade, a probabilidade de um determinado intervalo é dada pela área abaixo da curva. Parâmetros são quantidades que influenciam o resultado ou comportamento de uma função e geralmente são mantidos como constantes. Parâmetros são estreitamente relacionados com as variáveis, e a diferença entre eles, em alguns casos, como veremos adiante, é dependente da perspectiva. Com essa base teórica, vamos entender qual foi a proposta de Fisher ao desenvolver as bases da verossimilhança máxima. Fisher empregou a função de verossimilhança com a ideia de que os valores de um parâmetro, que maximizam a probabilidade dos dados observados x, seria um bom estimador desse parâmetro. Segundo Fisher, a verossimilhança L de um conjunto de parâmetros θ, dada alguma observação x, é proporcional à probabilidade daquela observação ter ocorrido, dados os valores daqueles parâmetros. Vamos entender este conceito com um exemplo. Suponha que eu tenha jogado uma moeda 375 vezes e tenha obtido 88 caras. Como eu poderia usar verossimilhança máxima para estimar a probabilidade de obter caras com essa moeda? Isso seria feito adotando uma função de probabilidades adequadas para descrever a minha observação, no caso a distribuição binomial, e qual o valor de probabilidades de obter caras que maximiza a probabilidade de obter 88 caras em 375 lances de moeda. A distribuição binomial é a distribuição de probabilidades discreta do número de sucessos de uma sequência de tentativas para as quais cada evento tem exclusivamente como resultados duas possibilidades, sucesso ou fracasso. Essa função assume ainda que cada tentativa é independente das demais e que a probabilidade de sucesso de cada tentativa permanece constante independente das demais. Neste caso, os números de tentativas e sucessos obter caras são conhecidos. Minha intenção é estimar a probabilidade de sucesso que melhor descreva a minha observação. Com base nessa função, nosso próximo passo seria identificar o valor de P
probabilidade de sucesso, que maximiza a função. Neste gráfico, a curva azul é formada pelo valor da função à medida em que os valores de probabilidade de caras, P, variam de 0 a 0,35. Observe que a curva atinge o valor máximo e depois decai. O pico dessa curva é o valor da verossemelhança máxima. De acordo com essa estimativa, a verossemelhança máxima da probabilidade de caras dado 375 lançamentos e 88 caras é 0,04856, quando a probabilidade de caras é 0,235. Esta é a probabilidade de caras que maximiza a probabilidade de obtermos 88 caras em 375 lançamentos de moeda. Verossemelhança máxima também pode ser usada para testar diferentes modelos que visam explicar determinada observação. Em casos como esses, tratamos cada um dos modelos como hipóteses. Vejamos um exemplo com dados. Suponha que você jogue 10 dados simultaneamente e todos eles repousam com a face 2 para cima. Eu quero testar duas hipóteses. A primeira, que eu chamarei de hipótese 1, é a de que os dados são honestos. A segunda, que chamarei de hipótese 2, é que esses dados são viciados. Vamos comparar as verossemelhanças dessas duas hipóteses, dado minha observação de que os 10 dados resultaram com a face 2 para cima em um lançamento. A lei de verossemelhança postula que a verossemelhança de uma hipótese, dada uma observação, é proporcional à probabilidade de observar o fenômeno, dado que a hipótese esteja correta. Neste caso, devemos considerar dois modelos de probabilidades. O primeiro assume probabilidades uniformes para todas as faces, 1 sobre 6. O segundo assume que a face 2 tem probabilidade igual a 1. A verossemelhança da hipótese 1 é proporcional à probabilidade de observar 10 dados com a mesma face, 2, dado que a probabilidade da face 2 é 1 sobre 6. Por outro lado, a verossemelhança da hipótese 2 é proporcional à probabilidade de observar 10 dados com a mesma face, 2, dado que a probabilidade da face 2 é 1. Ao compararmos as probabilidades desses eventos assumindo esses dois modelos, concluímos que a probabilidade de todos esses dados repousarem na mesma face sem que estejam viciados é muito baixa em comparação à probabilidade que isso venha a ocorrer se os dados estiverem viciados. Desta forma, a verossemelhança da hipótese 2 é maior. Observe que verossemelhanças e probabilidades não são sinônimos. A verossemelhança de parâmetros, modelos ou hipóteses dada a uma observação é proporcional à probabilidade de observar o evento, dado que o parâmetro, modelo ou a hipótese esteja correto. Isso não significa que a máxima verossemelhança indica que a probabilidade do parâmetro, do modelo ou da hipótese seja alta. Considere este exemplo. Suponha que em seu quintal exista uma frondosa goiabeira. Sua observação é um barulho no pé da goiabeira e sua hipótese é de que Jesus está trepado em sua goiabeira. A verossemelhança desta hipótese de que Jesus está em sua goiabeira, dado o fato de que você ouviu um barulho, é alta, pois a probabilidade de ouvir o barulho, dado que Jesus subiu em sua goiabeira, é alta. No entanto, como Jesus faleceu há mais de 2000 anos, a probabilidade de que ele esteja trepado na sua goiabeira e seja o responsável pelo barulho que você está ouvindo é muito baixa. Entendeu?